Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula virtual, né, pessoal? O motivo dessa aula aqui hoje, né, é que a gente vai dar uma trabalhada aí, né, na questão dos polígonos, né, que foi algo que a gente iniciou a trabalhar em sala de aula, né, pessoal? E nós vamos ter a nossa avaliação final, né? Já está aí chegando a nossa avaliação final, né? E a gente vai colocar agora em prática aí o que a gente aprendeu sobre os polígonos, ok, pessoal? E assim, é um assunto muito fácil, mas requer atenção na parte, né, de a gente identificar um polígono, né, dizer quando nós temos ou não um polígono, certo, pessoal? Vamos lá então, vamos compartilhar aí com vocês o manual de vocês, né, o manual da Telares que a gente está estudando com ele, ok? Vamos dar uma compartilhada aí. Prontinho, aqui dá para a gente ler. Muito bem, pessoal, olha só, polígono, né? O assunto que a gente vai estar trabalhando agora, né? É, em uma das nossas aulas, a gente já explicou o conceito aí de polígonos. Precisar achar minha ferramenta aqui, então vou ter que puxar isso aqui para algum lado aí para me ter acesso à ferramentazinha das canetas. Prontinho, vamos pegar aqui a canetinha. Beleza, vamos ver aqui como é que ela tá. Pronto, aqui, pessoal, ó. Polígonos, né, vai ser o nosso assunto de agora, né? Você se lembra de que linhas, né, elas podem ser fechadas ou abertas, né, pessoal? Isso aí vocês já devem ter ouvido falar em linhas abertas e fechadas lá no sexto ano, ok? Simples, aí ele coloca para você aí no manual, não se cruzam, né? Você vai entender que uma linha ela é considerada simples desde quando você não tem aí, ó, o cruzamento de uma linha com outra, né? Ou ela também vai ser aqui, ó, não simples quando elas se cruzam, né? Então ele traz um breve resumo aí do que é uma linha simples, né? E do que é uma linha não simples, o que é uma linha aberta e o que é uma linha fechada, tranquilo? E aí ele já te dá a definição de polígono logo aqui embaixo, né? Polígono o que que é? É uma linha poligonal, né? Fechada e simples. Ela tem que ser fechada e ela tem que ser simples, igual a gente trabalhou na sala de aula. Ok, pessoal? Nesse caso, ele trouxe já exemplos para vocês aí, né? Para vocês analisarem esses exemplos. Olha, analise esses exemplos. Ó, todos esses aqui, ó, são exemplos de polígonos. Ó, esse primeiro, nosso triângulo, né, é um polígono. Aqui essa figura que tem, ó, um, dois, três, quatro, cinco lados, né? Pentágono é um tipo de pentágono, também é um polígono, né? E aqui nós temos aqui um quadrilátero, um, dois, três, ó, quatro lados. Essa figura de quatro lados a gente chama de quadrilátero, né, pessoal? Todos esses três exemplos aqui da sua esquerda, né, são exemplos de polígonos. Já os seus exemplos aí da direita, né, você consegue perceber aqui que eles não são polígonos. Qual é a razão, né, deles não serem polígonos? Nós temos aqui, por exemplo, nesse caso aqui, ó, uma linha, ela é simples, né? Porém, ela é o quê? Ela é aberta, né? Então, ela não teve a conclusão dela aqui, ó, para se tornar uma figura completa, né? Em que você pode contar aqueles lados, né? Ou aqueles vértices. Não é isso? Então, ela está aberta. Então, por essa razão, nós não vamos ter a presença de um polígono. Nós não vamos classificar ela como um polígono. Já nessa figura 2 aqui, ó, a gente consegue perceber nela essa superfície arredondada, ó, ou curva. Então, nesse caso, quando você tiver uma figura com esse tipo de característica, né, que ela vai ter essa superfície curva ou arredondada, você não vai ter também um polígono, certo? E aqui você tem um círculo, a circunferência, né, vamos dizer assim, que é só a linha, né? Então, a circunferência totalmente curva ou arredondada, você não tem ali também um polígono, ok, pessoal? E aí colocou mais embaixo, ó, também podemos definir polígono como o contorno de uma região plana que é composto apenas de segmentos de reta.
Então você só vai ter polígono quando você tiver somente segmentos de reta. Não pode ser aberto, não pode ter superfície curva ou arredondada e não pode, né, ter cruzamento, né, também, ok? Não pode ser aberta, não pode ter superfície curva ou arredondada, você também não pode ter o cruzamento. Tranquilo, pessoal? Beleza? Aí, também temos, ele definiu, né, polígono aí como contorno de uma região plana. Então você só vai ter que ter linhas retas ali. Esses segmentos de reta são os lados do polígono, né? E o ponto de encontro deles são os vértices. Não é isso, pessoal? Então, para a existência, né, de um polígono, você tem que ter essas características aí. Linhas retas, né? E cada encontro dessa reta com outra, né, vai ter o quê? O encontro desses segmentos de reta, né, vai ter um vértice ali. Então você tem que ter essas características para você poder dizer se é ou não um polígono. Olha só, o nome dado a um polígono depende da quantidade de lados que ele tem. Por exemplo, triângulo. Aí ele teve de destacar aqui para você, ó, Vamos aqui, ó. Deixa eu descer mais aqui, pronto. Que vem de 3, né? Então, triângulo, 3 lados. Hepta vem de 7. Então, no caso aqui, nós temos 7 lados. Enea vem de 9. Então, nós temos aqui 9 lados. Aí nós temos penta, que vem de 5, né? Nós temos octo, que vem de 8. Então, octógono, né? Nós temos deca, que vem de 10, decágono, né? E por aí vai. Vocês podem estar pesquisando aí os nomes que os polígonos recebem. Agora nós vamos falar, pessoal, sobre polígono convexo e polígono não convexo. Já vimos acima qual é a característica, né, que um polígono ele tem que ter para ele ser classificado como polígono. A gente já viu que ele tem que ter linhas fechadas e retas, né? Não pode ter superfície arredondada, não pode ter cruzamento e não pode ser aberta. Esses exemplos aqui são polígonos. Agora, esses polígonos eles podem ser convexos ou não convexos. Como assim, professor? Olha o que tem escrito ali, ó. Quando representamos uma reta sobre cada lado de um polígono e o restante do polígono fica do mesmo lado dessa reta, temos um polígono convexo. Olha, pessoal, isso não acontece com esse quadrilátero. Esse quadrilátero aqui, por exemplo, ele é um polígono convexo. Olha, pessoal, ele é um polígono convexo. Não aconteceu aqui o que ele colocou para você acima, ó. Quando representamos uma reta sobre cada lado desse polígono, né? E o restante do polígono fica do mesmo lado dessa reta, temos um polígono convexo. Isso não acontece aqui. Ah, professor, mas como é isso? Aí ele te dá exemplo aqui, ó, que quando você traça a reta, ó, em todo lado aqui, tá vendo? Não acontece o que ele colocou acima, ok? Agora dá uma olhada aqui nisso aqui, ó. Olha para essa figura aqui em verde. Olha só, ele traçou um segmento de reta aqui, ó. Tá vendo? E aí você vê que o restante do polígono, né, fica do mesmo lado dessa reta. Olha, você conseguiu passar aqui, então você tem um pedaço desse polígono aqui, o restante do polígono, né, tá ficando aí do mesmo lado da reta. Ou para ficar mais fácil, pessoal, vocês vão entender a fenda, né? Quando ele tiver fenda, ele vai ser não convexo. Fenda pode ser para fora, pode ser para dentro do polígono. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui como se eu estivesse desenhando aqui um quadrado, ó. Só que quando eu chegar aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. E vou fechar ela aqui. Tranquilo? Então, olha o que que você tem aqui. Uma fenda nessa figura, né? Como se fosse, vamos pensar aí, a fenda está para dentro do polígono, né? Mas na estrela, por exemplo, eu posso dizer que essa fenda está para fora, né? Então, aqui nós temos exemplos de polígonos não convexos.
Ele será convexo quando todas as suas superfícies for retas, nós não vamos ter essa característica, né, da fenda, vamos dizer assim, para dentro ou para fora, né, igual nos outros que a gente viu. Tranquilo, gente? Aí ele traz aqui um exercício bem rápido aqui, ó, para a gente classificar se é polígono ou não, né? Se é convexo ou não convexo, tranquilo. No primeiro aqui, ó, na letra A, a gente sabe que não é polígono, que a gente tem aqui, ó, uma superfície arredondada, ó, não é polígono. Essa letra B é polígono convexo, ok, pessoal? Todas as superfícies retas, ó, esse é convexo. Esse triângulo aqui também é um polígono convexo, ok? Já esse aqui, ó, é não convexo, porque olha o que acontece aqui, ó, se eu traçar a reta aqui, ó, temos polígono aqui e ao lado nós temos polígono também, né? Então, no caso, é um polígono não convexo. Então, eu posso pensar na fenda, né? Ó, a fenda aqui para fora, né? Então, no caso, não convexo. E essa letra E aqui nem é polígono, porque ela está o quê? Aberta. Então, nós não vamos classificar como polígono. Tranquilo, pessoal? Essa é a nossa primeira aula, né? São esses conceitos iniciais aí do que é polígono, o que não é polígono, certo? O que é considerado uma linha aberta, o que é considerado, né, uma linha fechada, o que é um polígono convexo, o que é um polígono não convexo. É só para você entender aí essa parte inicial, tranquilo? Então, ficamos aí para agora a próxima aula que a gente vai tratar sobre diagonais de um polígono, né? E nós vamos aprender a contar também essas diagonais, tá certo? E, consequentemente, calcular quanto vale a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Tranquilo, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Então, até a nossa segunda aula.